A transição energética é um dos maiores desafios do nosso tempo e Portugal está a acelerar o passo para garantir um futuro mais sustentável, digital e colaborativo. Neste episódio do Tech Refresh, converso com Andreia Fernandes, diretora executiva da Associação Aliança para a Transição Energética, uma entidade que une empresas, universidades e centros de investigação para desenvolver soluções concretas rumo à descarbonização. Falamos sobre o papel da tecnologia nesta transformação, o estado da digitalização do setor e os principais desafios que Portugal enfrenta para se afirmar como referência europeia até 2030. Eu sou a Abigail Batista, gestora de comunicação na FES Agency, e este é o Tech Refresh. Olá Andreia, bem-vinda. A Associação Aliança para a Transição Energética atua em várias áreas estratégicas para reforçar a competitividade e a resiliência do setor. Qual é que é o papel que a tecnologia desempenha na concretização desta missão? A Associação Aliança para a Transição Energética, AATE, nasceu com a missão de acelerar e consolidar a transformação do setor energético em Portugal. Vemos a tecnologia como o motor da transição energética. É o que nos permite descarbonizar mais rápido, gerir redes mais complexas, criar novos modelos de negócio. Embora não é só a tecnologia que é aqui crítica, mas também o talento. Precisamos de pessoas que trabalhem novas tecnologias, que depois se vão tornar novos produtos. Precisamos também de culturas organizacionais claramente com a inovação como centro do seu negócio, e também a capacidade de colaboração e trabalhar em rede. Uma das áreas de intervenção da Aliança é a digitalização do setor energético. Como descreveria o ponto em que Portugal se encontra nesse processo? Eu penso que Portugal tem um ecossistema dinâmico. Temos entidades como as utilities que estão muito abertas à inovação e investem bastantes recursos para inovar. Temos uma pool de startups tecnológicas que estão a evoluir e que estão a fazer o scale-up, portanto, um sistema empreendedor também saudável, e temos as universidades e os centros de investigação de referência. Portanto, eu penso que existe aqui avanços claros relativamente, por exemplo, às redes inteligentes e gestão de ativos digitais, onde Portugal já pode ser considerado um player significativo. Do outro lado, a digitalização ainda acontece de forma desigual. Em algumas áreas estamos muito avançados e estamos em posições de referência, mas noutras falta a escala e também a interoperabilidade. O que é que isto quer dizer? É preciso acelerarmos na vertente, por exemplo, da inteligência artificial e da aplicação de ferramentas digitais na gestão de rede, que é altamente supervisionada por entidades reguladoras e supervisoras, e obviamente isso terá que ser assim, mas precisamos de dar um salto relativamente a estas questões para poder dizermos que a digitalização que estamos a fazer hoje em Portugal será verdadeiramente disruptiva relativamente ao resto do mundo. Uhum. E sendo um ecossistema tão diverso que envolve tantas entidades, quais são os maiores desafios para fazer esta transformação de forma ágil e segura? Eu vejo aqui três principais desafios. Um deles é cultural. A partilha de dados entre empresas e entre setores exige aqui um grau de confiança que normalmente este setor tem a tendência para operar um pouco em isolamento. Obviamente existem também alguma regulação, que não há permissão para se partilhar todos os dados, mas existem já ferramentas de anonimização, por exemplo, que podem de alguma maneira responder a essa limitação e, por outro lado, ser
normal o uso desses dados entre empresas. Tem que se construir aqui uma base de confiança e colaboração para que esses dados possam ser utilizados por mais atores. E também, obviamente, a digitalização exige a criação de novos modelos de negócio. E estes novos modelos de negócio são vistos aqui como quase algo para o futuro. E eu penso que o futuro é hoje, nesta área do setor da energia. O segundo desafio é regulatório. A agilidade da legislação tem que ser até ao ponto em que possa acompanhar o ritmo da inovação. Portanto, a inovação, que é no fundo a transferência de tecnologia para o mercado, muitas vezes a tecnologia não se torna um produto, fica em tecnologia, e algumas vezes, e principalmente neste setor em particular, a legislação não permite que haja aqui uma progressão mais ágil. Portanto, há sempre algumas questões que têm que ser revistas, e tudo o que é revisão de legislação demora o seu tempo. Outro desafio é, obviamente, o financeiro. O acesso a financiamento público que seja direcionado e eficiente, que nos permita, de alguma maneira, investir em projetos estruturantes sem perder a competitividade. Fazer hoje um pedido de financiamento público que demora um ano a ser decidido, mais um ano a ser implementado, é algo que não se conduna com a evolução normal de um processo de inovação de uma tecnologia. Precisamos de mais agilidade nesse sentido. Certo. Ainda assim, temos visto avanços importantes. Que projetos é que destacaria como exemplos claros de inovação tecnológica que estão a transformar o setor e que poderão ter um impacto real nos próximos anos? Existem diversos exemplos, destaco alguns. Por exemplo, nas comunidades de energia, a ATE está a criar soluções digitais para que edifícios, centros comerciais, condomínios possam partilhar energia e gerir recursos de forma inteligente. Isto principalmente com aplicações de transformadores inteligentes, redes digitais e armazenamento flexível. E neste âmbito estão a ser também desenvolvidas plataformas baseadas em inteligência artificial para gerir ativos de rede e otimizar cidades inteligentes. Na área, por exemplo, dos gases sustentáveis, um dos projetos inovadores da ATE é a criação de hubs de hidrogênio verde multi-off-taker, ou seja, não depende de um único cliente e conseguem servir a mobilidade, a indústria, redes de gás, tudo em simultâneo. Isto é interessante porque na utilização do hidrogênio verde, isto vai reduzir risco ao modelo de negócio e acelera a transição. E poderá dar aqui a Portugal uma vantagem competitiva muito interessante num mercado que está em crescimento. A médio e longo prazo, que mudanças concretas gostaria de ver implementadas no setor energético português para posicionar Portugal como uma referência europeia? Até 2030 existem diversas oportunidades. Por exemplo, um sistema energético digitalizado, com recurso à inteligência artificial, otimizar redes e ativos em tempo real, garantir eficiência, fiabilidade e, quiçá, custos mais baixos para os consumidores. Isto, obviamente, é o cenário ótimo, mas este é o caminho. Por exemplo, como eu referi, gases sustentáveis a serem produzidos e utilizados em larga escala na indústria. Portanto, isto é um desafio, nomeadamente no âmbito da descarbonização, que é um desafio muito relevante para a nossa indústria. Temos que ser mais competitivos nessa vertente. Também na parte dos transportes, a utilização dos gases sustentáveis nos transportes, principalmente os transportes de longo curso, podem reduzir substancialmente a dependência dos combustíveis fósseis. Temos aqui uma pegada interessante nas renováveis offshore. Temos duas soluções a serem desenvolvidas em Portugal, uma nas ondas e outra no vento offshore, que são pioneiras no mundo.
e que, combinadas com soluções avançadas de armazenamento com flexibilidade, poderão aumentar a nossa autonomia energética. Deve também a tecnologia, em geral, tornar a indústria mais sustentável através da circularidade de recursos e da eficiência nos processos produtivos, aqui abrindo também porta a mais exportações. E, finalmente, espero que Portugal esteja entre os países líderes na criação de soluções digitais para comunidades de energia e cidades inteligentes. Estamos a fazer aqui muito trabalho na ATE nesta área, com alguns resultados já promissores, e contribuir assim para a inovação própria no mercado europeu. E pegando nessa ambição de liderança, em que medida é que Portugal está preparado para assumir esse papel? E o que é essencial para transformar as nossas vantagens em influência real? Ser líder não é fácil. Nós temos uma base forte, como eu já referi, elevada penetração de renováveis na rede, experiência na integração de sistemas e este ecossistema inovador e colaborativo, como é o da ATE. Mas para transformar estas vantagens em liderança, precisamos escalar, ou seja, levar soluções para além do piloto, levando a tecnologia portuguesa para o mercado europeu. Portanto, isto, e daí o foco também da associação que está a gerir a ATE, de promover iniciativas que permitam aumentar a competitividade para alavancar potenciais exportações. Outro ponto é agilizar a legislação e o enquadramento regulatório. Estamos a falar de energia e isto é sempre um tema. E é necessário que esta acompanhe o ritmo da inovação. Portanto, não podemos perder esta transferência de tecnologia para o mercado por questões regulatórias que não são ou claras ou que estão em desuso e não adaptadas às realidades atuais e futuro. E depois investir em inovação, desenvolvimento, investir em talento, garantir no fundo que Portugal não é apenas um utilizador de tecnologia, mas sim um criador de produtos e serviços e soluções disruptivas que possa exportar. Se conseguirmos alinhar estes fatores, Portugal não será apenas um bom exemplo, poderá ser mesmo uma referência europeia na transição energética. O potencial existe, a questão agora é transformar essa vantagem em influência real. Portanto, a transição energética é um dos maiores desafios do nosso tempo, mas também uma oportunidade para Portugal se afirmar como criador de soluções inovadoras e sustentáveis. Obrigada, Andreia, por partilhar connosco o trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito da Aliança para a Transição Energética. Se gostaram deste episódio, partilhem, subscrevam o Tech Refresh e sigam a FES Agency nas redes sociais. Nós voltamos em breve. Até lá!